Estreando aqui no instantenews.1 o programa Dose Dupla. 2 assuntos, 2 Marcelos. Eu, Marcelo Campos, e o novo comentarista aqui do canal, Marcelo Cardoso. O programa vai estar no ar sempre às sextas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. E os assuntos de hoje são a mídia que deforma e a CPI do Covidão. Bom dia para você que está acompanhando a gente aqui no instantenews.1. Bom dia, Marcelo Cardoso. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, bom dia, Marcelo Campos. A mídia que deforma, que dê a forma que ela quer. É isso que ela tem feito, apesar dos esforços no sentido de que isso acabe não vingando muito. As redes sociais reagindo a isso, o que é muito bom. A verdadeira participação do internauta, do ouvinte, enfim, daquele que está sendo abastecido de informações e passa a ter senso crítico para julgar se aquilo está correto, pelo menos no ponto de vista próprio, ou se aquilo não faz muito sentido e existe alguma coisa de errado. E a questão do Covidão é aquilo que depois nós vamos conversar, né? Uma CPI meio, não sei se capenga seria a palavra certa, mas uma CPI esdrúxula, minimamente, né? Com a participação de pessoas que não poderiam, de acordo com preceitos éticos minimamente aceitáveis, né, estar ali dentro. É verdade. Agora, vamos então começar falando, né, dos nossos veículos de comunicação, né? Eles deveriam ter um mínimo de isenção, quer dizer, apresentar os fatos e deixar que os telespectadores, ouvintes e leitores tirassem as suas próprias conclusões. Mas não é isso que acontece, né, Marcelo? Eles se arvoram a donos da verdade. Sempre foi assim, historicamente isso acontece. Os grupos de comunicação normalmente são poderosos, são abastecidos com verbas de publicidade, muitas vezes essas verbas vêm do próprio Estado, né? Isso mudou de 2 anos para cá, sensivelmente aqui no Brasil, pelo menos a grande mídia não tem sido abastecida com uma espécie de cala-boca, mas de toda maneira, até por isso ela está reagindo, e eles, com essa coisa de serem os donos da verdade, chegaram à desfaçatez de criar entidades, instituições que se pretendem donas da verdade, no sentido de serem corretores de conteúdo, verificadores da veracidade, da dignidade dos fatos. Na verdade, as empresas são deles mesmos, quer dizer, eles estão fiscalizando a si mesmos, são os supervisores de si mesmos, e quem coordena o coordenador, né? Quem controla o controlador. Isso fica muito difuso e a gente começa a desconfiar que não seja bem por aí o caminho e que essas verdades não são tão verdadeiras. Mas eles estão perdendo a noção da realidade, né? Quer dizer, a gente observa nos telejornais, nas matérias, nas abordagens, que eles perderam a conexão com o próprio público para o qual eles se dirigem, né? Sim. Eles estão muito afastados disso, quer dizer, não, a própria população, né, os internautas, as pessoas de modo geral, têm expressado muito nitidamente essa coisa da rejeição ao que vem, tudo acaba sendo tomado como mentira, ou pelo menos uma verdade da qual se possa discutir, cujo conteúdo esteja sendo colocado em xeque, porque realmente eles estão, como você bem disse, fora da realidade. E traçando um paralelo de novo com o nosso próximo assunto, quer dizer, eles estão num clima muito funesto, quer dizer, num momento em que o planeta inteiro, todas as pessoas, o mundo todo vive uma situação complicada, que está mexendo com o emocional de todo mundo, que está deixando a todos angustiados e sem perspectiva de futuro, que era exatamente a hora de dar esperança, quando eles jogam para baixo. E com interesse em quê? Quer dizer, para que isso serve? E, mais uma vez, isso está fora da realidade, não é possível que não haja esperança. E a mensagem que eles trazem é muito importante. É verdade. Agora tem uma questão interessante, viu? Como muita gente me pergunta como é que esses veículos foram perdendo a credibilidade e não se deram conta disso. Só que
eu estou chegando a uma conclusão, sabe, que essas emissoras de TV, de rádios e a maioria dos grandes jornais brasileiros, eles nunca tiveram essa credibilidade que a gente imagina que eles tiveram um dia. Porque, eu vou mais longe, viu? E muito menos isenção. O que aconteceu é que ninguém conseguia enxergar isso. O que eles estavam veiculando para a gente era a verdade absoluta, né? A gente não tinha outras fontes de informação. Com a chegada da internet, das redes sociais, isso aí mudou. Isso permitiu que as pessoas tivessem acesso aí a inúmeras outras fontes de informação. Só que os grandes grupos de comunicação não esperavam que isso acontecesse. Por isso que, no meu ponto de vista, eles tentam aí desqualificar os blogueiros e até mesmo os jornalistas que têm posições divergentes das deles. Você concorda, Marcelo? Concordo. Quer dizer, existe toda aquela questão que o George Orwell abordou em 1984, o grande irmão, que seria um grande controlador a partir de onde as informações se difundiriam para todo mundo, e ele seria o receptor, ao contrário, também das informações de todos, de maneira a poder controlar o mundo inteiro. O que se verificou no passado tempo é que essa pirâmide está invertida, você, individualmente, é o receptor das informações, você consegue transmitir. Esse aí eu acho que é o grande barato da coisa. A gente começou a ter essa prerrogativa de discutir os assuntos, não se deixar colocar na posição apenas de ouvinte, de receptor, de assimilador de informações. Você também processa essas informações, cria suas opiniões, difunde, discute isso com as outras pessoas. Isso põe realmente em xeque a credibilidade dos grandes veículos de comunicação a partir do momento que eles costumam criar uma espécie de padrão de informação que interessa a eles e que acaba não sendo o que reflete o interesse das pessoas. E as pessoas começaram a se dar conta de que era o momento de começar a atacar isso, a rejeitar isso como verdade absoluta e se fazer ouvir. Na verdade, é isso que nós estamos conseguindo fazer hoje. As redes sociais, na democratização da informação, fazem com que a gente tenha voz. Isso é muito importante. Haverá dissonâncias, as pessoas vão divergir em muitos pontos, mas isso cria uma força que as pessoas às vezes tinham desconhecido que tinham. Essa força está levando as pessoas para a rua para reagir a coisas que não estão de acordo com a ética, que não estão de acordo com aquilo que elas pensam que seja o melhor para o país. E as redes sociais, elas são um grande veículo disso. Cada um pequenininho, somando seu esforço, somando sua voz, consegue criar uma amplidão bastante significativa. É verdade. Agora, cá entre nós, né? A mídia virou porta-voz do apocalipse, né? Como diz o jornalista Augusto Nunes, ela virou mídia de cemitério, né? E a certeza que a gente tem, eu digo certeza porque não é só a impressão, né? É que enquanto eles não derrubarem o presidente da República, que acabou com uma grande mamata dessas emissoras, do meu ponto de vista, isso não vai acabar. Esses caras não dão uma notícia boa do governo. E olha que tem muita coisa relevante acontecendo, né? Você tem aí o Ministério da Infraestrutura, rapaz, realizando obras, levando água para o Nordeste. Você tem vários acontecimentos importantes e que seriam manchetes em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil eles nem aparecem, nem em nota de rodapé, né? É uma atitude vergonhosa, né? É um establishment jornalístico que está sendo contraposto pela postura que o Jair Bolsonaro adotou. As pessoas, muitas delas, estão verificando isso, que existe a boa notícia, existem fatos acontecendo, mas tenta colocar uma cortina de fumaça de maneira que não se veja isso. E só mesmo um naipe de bons jornalistas, aqueles com inicial maiúsculo, isso que prezam a profissão e fazem aquilo de maneira digna, é que conseguem manter essa chama acesa. A gente precisa ter essas pessoas, existem muitas delas, como a gente já lembrou aqui, em sites independentes que elas mesmas criaram, que levam informação de qualidade, informação precisa, informação correta, né? E que são aquela coisa da esperança que as pessoas precisam ter nesse momento. Elas enxergarem que existem coisas boas acontecendo também, sempre houve. A gente sempre tem notícia ruim que vem de jornal, mas assim também a gente já está num ponto muito exagerado. Mas você não está percebendo que
isso não está acontecendo só aqui no Brasil, né? Você vê que a própria CNN americana deu uma contribuição enorme para ajudar a tirar o Trump da frente, né? Isso foi vergonhoso, acabou sendo revelado agora, como se a gente já não soubesse que alguma coisa estava acontecendo por trás dos bastidores. Mas, de qualquer forma, você pensar que a primeira grande rede mundial que surgiu de emissoras de televisão voltadas exclusivamente para notícia, hard news, ela ser capaz de um papel desse, quer dizer, isso é uma forma de você travestir o jornalismo apenas para fazer militância política, e isso aí não é nada bom, isso é totalmente abjeto, é uma coisa que tem que ser rejeitada, e as pessoas têm que mostrar, tirando a audiência desses veículos, renegando esses meios de comunicação, não assisto mais, não vejo mais, desfaço a minha assinatura ou simplesmente não contrato. É a forma de reação a esse estado de coisas, porque realmente não pode. Mas a televisão... a televisão aberta ainda tem muita força, sobretudo nas camadas de população mais pobres, né? Porque é o único acesso. Hoje tem até o GatoNet aí em muitos lugares, mas a rede de televisão aberta ainda tem uma penetração grande nessas comunidades, né? nesses grupos. Mas eu digo uma coisa para você, por enquanto a gente ainda vê luz no fim do túnel, né? Porque tem algumas emissoras aí, como a Rede TV, a Jovem Pan, que não seguem esse viés terrorista aí da maioria das emissoras, né? E é importante que haja um contraponto a esse jornalismo que está sendo feito hoje no Brasil, né? Então, isso é fundamental, é preciso valorizar aí essas emissoras que estão tendo uma postura diferente dessas emissoras que só tem um foco, né? É tentar inviabilizar o governo. Hoje eu vi uma charge do Snoopy, né, do personagem, em que o garoto pergunta a ele o que é negacionista? E ele responde: negacionista é quem não acredita nas mentiras da TV. É exatamente isso. A gente está vivendo esse momento. É uma pena que você tenha impérios que serviram já tão bem no sentido de produção de cultura e de informação mental e tudo para o país, que estão se desmilinguindo exatamente porque estão jogando por terra toda a credibilidade que tinham, toda aquela vontade de fazer bom jornalismo. Você vê bons profissionais literalmente se prostituindo para fazer um jornalismo feio, um jornalismo que não corresponde à realidade, trata as pessoas como se fossem insignificantes, que, num determinado momento, quando se veem colocadas contra a parede, essas mídias, não, sou eu quem tenho razão, eu sou o dono da verdade. E isso verdade. muito triste. Ninguém aceita isso. As pessoas com um mínimo de índole não aceitam. Mas tem emissora nova vindo aí, né? Né? Isso é bom. É a New Jovem Pan. A gente não sabe quando entra no ar, mas que em breve vai estar aí, tanto na TV aberta na cidade de São Paulo, quanto na TV por assinatura, né? E eu acho extremamente importante. E eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, pelo perfil conservador aí da maioria da população, essa nova emissora vai desbancar em pouco tempo a CNN, a Band News, a Record News e a Globo News. E que vem aí também a Fox News, né, para contrabalançar esse mercado que está visivelmente aí à esquerda e tratando muito mal a informação, né? Essa nova emissora eu acho que vai fazer um tremendo sucesso, você pode escrever isso. Porque ela vai ao encontro do que uma grande parte dos brasileiros espera de um veículo de comunicação, né? Basta você ver a audiência de programas como os Pingos nos Is, que no canal do YouTube tem mais de 3 milhões de inscritos. Tem aquele outro programa comandado pelo Augusto Nunes, Direto ao Ponto, que também tem uma audiência bastante significativa. E esses são programas que eu citei como exemplo da Rádio Jovem Pan, que até no slogan deles dizem, né, que é uma rádio que virou TV, mas virou TV faz tempo, né? Eles, se vierem com a gana com que eles atuam no rádio, na internet, principalmente Pingos nos Is e no programa do Augusto Nunes, eles vão arrebentar realmente, vão fazer sucesso, vão fazer estrago. Porque eles têm um naipe, poxa, olha só, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Zé Maria Trindade, Rodrigo Constantino, o Caio Coppola, Henkel, né?
Paulo Henkel também, é uma turma muito boa, as pessoas se identificam com isso, quer dizer, o número de seguidores, quer dizer, isso é uma aferição muito exata da mídia que acompanha, muito melhor talvez do que o que se diz, não, porque o Ibope deu tantos por cento. Acho que a aferição pelo número de assinantes, nesse caso, né, os internautas acompanhando, é muito mais fiel à verdade dos fatos. E eles fazem apenas o jornalismo. É isso que as pessoas estão sentindo falta de ver e vão ficar certamente satisfeitas de ver isso renascer na televisão. A ideia da Fox News também faz o contraponto à CNN lá nos Estados Unidos, que se previa que também pudesse chegar aqui ao Brasil e ter o mesmo papel, até porque a CNN, quando chegou, ela, resumidamente, faria o contraponto. E, na verdade, ela entrou no mesmo jogo. Se ela não está tão intensamente jogando da mesma forma, ela, pelo menos, está fazendo, mostrando a que veio. Né? E a quantidade de pessoas da Globo que ela contratou, parece até que você não teve mudança nenhuma. Alguém saiu lá atrás, a gente estranhou na época, que foi o Evaristo Costa, ninguém imaginava por que ele estava, de repente, saindo da Globo. Agora a gente já entende. Né? Lá atrás a coisa já vinha tomando vulto, isso tem o quê? 3 anos, talvez. Ele já tinha uma perspectiva aí, e outros também foram abandonando o barco, e o barco continua fazendo água. Né? Porque o cara que pesa a si mesmo, ele, como bom profissional, vai analisar e vai dizer, não fico, não concordo, não topo, vou embora. É isso aí. Vamos então agora para o nosso segundo assunto de hoje, né? Porque, você sabe, aqui a dose é dupla, né? E vamos falar agora da CPI da Covid, ou do Covidão, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, para mim essa CPI foi instalada para tentar incriminar o presidente Bolsonaro e perseguir seus apoiadores. E isso, por incrível que pareça, começou no STF, né? Só que ela também tem outros focos que muita gente não está percebendo, e eu estou apostando nesses focos. Um deles é investigar a distribuição de medicamentos para tratamento precoce da Covid, como foi o caso aí da hidroxicloroquina e a própria cloroquina, feita pelo Ministério da Saúde, porque aí eles vão poder ir fundo em cima do ex-ministro Pazuello, que eu acho que é um dos alvos. O segundo foco vai ser a suposta e alegada demora na compra de vacinas pelo governo federal. Só que, para mim, o governo foi prudente, ele não foi inconsequente, porque vários laboratórios aí estavam fazendo verdadeiras chantagens com governos e eles não querem se responsabilizar por eventuais efeitos colaterais que essas vacinas possam causar. E querendo, inclusive, que o fórum para discussão dessas questões seja os Estados Unidos, por exemplo, e pedindo até seguro para cobrir eventuais despesas, o que é um absurdo. Mas quando eles baterem, quando eles baterem nessa tecla, quem vai estar na berlinda é o ex-chanceler Ernesto Araújo, que também é alvo desse pessoal. E o terceiro foco, para mim, vai ser um ataque às Forças Armadas. Olha, veja que já vazou aí que o ministro da Defesa, o ex-ministro da Defesa, né, o general Fernando Azevedo, vai ser convocado para depor sobre a atuação do Exército Brasileiro naquele assunto, na produção de cloroquina. Para mim, a questão da investigação dos governadores vai acabar em pizza. Você sabe por quê? Porque juntando tudo isso e a possibilidade do Osmar Aziz ser o presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues como vice e o Renan Calheiros como relator, cara, aí não precisa nem de reunião para saber o resultado, né? E sobre isso também eu já ouvi, os membros da CPI estão comprometidos e ninguém ousou levantar a voz. Não, esse não pode porque existe conflito de interesse. Quer dizer, você tem, como eu já vi também hoje, Barbalhão protegendo o Barbalhinho, o Jader protegendo, como senador, o filho Helder, governador do Pará, e Renanzão protegendo o Renanzinho, lá nos domínios, como diria Silvio Santos, das Alagoas. Agora, você imagine se propusesse, por isonomia e ainda com desvantagem, Bob Filho protegendo o Bibo pai. Você já imaginou se Flávio Bolsonaro é convocado para fazer parte? O que não iam dizer? Que não podia, porque isso, porque para blindar o presidente. Renan Calheiros e Jader Barbalho estão fazendo o quê?
Ainda houve a questão também do milagre da queda de casos e mortes, né? Bastou anunciar a existência da CPI que, de repente, as UTIs já ficaram mais desafogadas, não há mais novos casos, o número de mortes, enfim, está entrando num certo equilíbrio. Isso aí dá dinheiro, né, Marcelo? Porque você vê o governo injetando uma fortuna para ajudar a população e o governador tendo disparate aí, meter a mão nesse dinheiro, e a gente vai ver muito escândalo por aí, talvez não pela CPI, mas pela Polícia Federal, pela ação da Polícia Federal, que está atrás e investigando, e precisa investigar essa roubalheira que foi desenfreada aí por parte de governadores e prefeitos. Quer dizer, o Brasil tem que mudar nesse particular, quer dizer, é preciso que a impunidade não prevaleça, a gente precisa ter consequências para atos criminosos, pô. Exato. Isso vai aparecer. Fala. Isso vai aparecer, essa questão. Isso vai aparecer, a verdade acaba vindo à tona de um modo ou de outro. Né? Você falou da cloroquina, só para fechar a questão em relação ao raciocínio que eu estava fazendo, que o Pazuello viria eventualmente a ser cobrado em relação a isso. Você não ouve falar de casos de Covid nas Forças Armadas. 400 mil homens, né? 400 mil pessoas nas Forças Armadas. Não ouve falar de mortes. Casos até pode ter havido, mas com a hidroxicloroquina em ação nisso, essas pessoas ficaram livres de uma possibilidade de agravamento de quadro de saúde. Isso não conta? Isso não é ciência? Verdade. Agora, sabe, Marcelo, o meu palpite é que, além de desgastar violentamente o presidente, essa CPI vai tentar criminalizar de vez o tratamento precoce. E isso você vê pela movimentação de alguns senadores. E tem mais, né? Com essa turma que está aí, eu posso te dizer com muita convicção que governadores e prefeitos não vão ser importunados. Eu não sei se você viu um post que saiu essa semana, no final de semana, dizendo o seguinte: governadores e prefeitos poderiam ficar tranquilos, podem dormir tranquilos, porque Renan Calheiros vai ser o relator. Quer dizer, talvez os únicos que serão importunados, Marcelo, infelizmente, sejam aqueles prefeitos e governadores que implementaram o tratamento precoce, salvando muitas vidas em seus municípios ou estados. Mas até a semana que vem, após a confirmação dos membros da CPI, muita coisa pode mudar, né? E até para pior, mas a gente espera que mude para melhor. Vamos ver. Eu acho que, algumas verdades vão ficar muito claras nisso. Essa tentativa de criminalização talvez não vingue, porque o discurso que está enaltecendo os méritos do tratamento precoce, tratamento inicial, como seja, levando em conta que a pessoa não esteja doente, está pretendendo apenas não ficar, ou se ela já apresenta os primeiros sintomas. Eu fui uma vítima, eu apresentei isso e fui tratado com azitromicina e estou zero bala depois disso, lá em novembro, que foram 14 dias realmente muito ruins, mas nada que me deixasse numa situação de agravamento de quadro ou preocupado, vou morrer, nada disso. Muito longe disso, por sinal, graças a Deus. Agora, os discursos a favor disso, do meio científico, do meio acadêmico, estão sendo cada vez mais divulgados, está vindo com cada vez mais força, e eu acredito na preponderância disso para o futuro. Até porque não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe. Essa coisa tem que acabar, essa loucura que a gente está vivendo, aí puxando também, abrindo um parênteses para a questão do que aconteceu em Porto Alegre, nos supermercados, a restrição para você funcionar com partes, por exemplo, com sessão de bazar. Niterói aderiu a isso. O prefeito de Niterói implantou essa idiotice, e tem até uma explicação, o que não faz do ato menos idiota. O que eu raciocinei como é que isso poderia ter funcionado? O dono do pequeno comércio lá no centro de Niterói, que tem uma lojinha que vende cafeteira, peneira, talher, panela e tal, ele foi impedido de abrir a loja. Só que o Guanabara, o mercado grandão ali na esquina da Jansen de Melo, está funcionando e vendendo isso tudo. O prefeito poderia ser acusado de estar carreando a freguesia para lá, sob que interesse? Isso também poderia ser arguído depois. Então, seria uma forma, inclusive covarde, de evitar que ele viesse a ser questionado por que ele impediu o cara de trabalhar, mas ele deixava que o produto que ele vende fosse vendido por uma grande rede de supermercado. Fica uma coisa mal explicada, mas é a única coisa que eu vejo. Não deixa de ser idiota. O que a gente está observando nessa crise causada por essa pandemia, né, é que os grandes conglomerados estão se fortalecendo e o pequeno e médio empresário está se acabando.
já está com dívidas num estágio em que praticamente não dá para continuar com seu negócio. E a gente está vendo fechamento de inúmeros negócios todos os dias, infelizmente, né? E isso realmente precisa acabar, nós precisamos voltar ao normal. Agora, as previsões aqui não são muito otimistas, né? Quer dizer, esse vai ser mais um ano perdido, e tem economistas falando que a economia só volta ao normal lá para 2025, 2026. Bom, uma coisa que me dá um alento muito grande, e são fatos que vêm de fontes até oficiais, é o que eu escuto quase todo dia no CL News, do Cláudio Lessa, várias notícias sobre a economia está dando bons passos no sentido de recuperar em vários setores, inclusive com registros de desempenho melhores do que os que havia antes até de começar a fraudemia, lá em 2019. Nem se falava disso. A gente torce para isso, né? A gente torce para isso e a gente espera que a gente dê a volta por cima. O Brasil, pelo menos, está alerta, apesar de todos os pesares, apesar de todos os mais contras do que prós, né? Que a gente está vendo aí, que vem de Congresso, determinados parlamentares, vem do STF, da oposição. E todo o poder emana dos 11, né? Como disse um amigo meu. É verdade. Mas a gente espera que o Brasil dê a volta por cima. É um país riquíssimo em termos de recursos naturais. Todos os aspectos. Um povo maravilhoso, mas que às vezes não se dá valor. E vamos torcer para esse negócio acabar o mais rápido possível. Mas o nosso Dose Dupla de hoje fica por aqui. Na sexta-feira que vem, nós vamos estar de volta com mais 2 assuntos. Um grande abraço para você que nos assistiu e para você também, Marcelo Cardoso. Obrigado, um abraço para você também, Marcelo. E a gente, estamos loucos lá pelo nosso próximo encontro. Temos muito assunto para conversar. A gente é que sabe conversando durante a semana, né? Trocando ideia. Um abraço para vocês. Tchau. Uma mensagem de esperança também. Grande abraço. Tudo de bom.